Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Português Diariamente. Meu nome é Juliana e o título deste vídeo é Quando colocar o ponto final? Eu percebo em minhas revisões que este é um problema para muitas pessoas, então eu criei uma porção de exemplos com base nos principais erros, no que eu vejo as pessoas cometendo mais deslize. Então eu vou compartilhar esses exemplos para que vocês tenham uma ideia e de como estabelecer a extensão do período de vocês. Lembrando que o período é o intervalo entre uma letra maiúscula e um ponto final. Então, quando eu digo saber quando colocar o ponto final, eu estou falando da extensão do período. Então, a gente precisa entender duas coisas. O período, além desse conceito de ele ser estabelecido por um intervalo entre uma letra maiúscula e um ponto final, a gente precisa entender que ele pode ser composto por uma ou mais orações. E essa quantidade de orações vai depender da quantidade de informações que você quer distribuir. Então, se você tem uma informação mais simples para dizer, para escrever, é claro que o seu período será curto. Mas se você tiver um raciocínio um pouco mais completo, pode ser que você então tenha um período mais extenso. Lembrando que é uma oração. Uma oração é uma frase, uma sentença que contém um verbo ou uma locução verbal, tá? Então, olha só um exemplo. O show começará às 19 horas. Aqui nós temos começará como verbo dessa oração, nós temos o show como sujeito e nós temos às 19 horas como adjunto adverbial de tempo. Beleza, temos aí uma oração completinha e todos esses termos devem estar juntos. Não posso pôr ponto em nenhuma parte dessa oração, a não ser ao final. Agora, uma oração formada por uma locução verbal. Veja, o show vai começar às 19 horas. Então, vai começar dois verbos que transmitem a ideia de uma única ação, de um único evento. Então, aqui nós tivemos uma oração formada por locução verbal. Beleza, então as orações são compostas por verbos e por algumas funções sintáticas importantes para que ela esteja completa. Que funções seriam essas? Alguns exemplos: sujeito, predicado, complemento de verbo, complemento de nome, adjuntos, aposto, vocativo, predicativos e assim sucessivamente. Então, é importante que você perceba quais funções sintáticas estão sendo demandadas em determinada oração e respeite essa necessidade da oração. Você não precisa conhecer esses nomes e saber a fundo o que significam. Claro que isso pode ajudar para determinados objetivos, mas você consegue, por uma questão de lógica, entender se falta alguma informação na sua oração ou não. Então, por exemplo, você percebe a ausência de um sujeito, você percebe a necessidade de um complemento, você percebe que poderia encaixar um adjunto e assim sucessivamente. Tudo por uma questão interpretativa. Então, o primeiro ponto é que a gente não pode isolar nenhuma parte dessa oração por um ponto final. É como fazer uma quebra. Então, você interrompe o raciocínio, o entendimento do seu leitor. Em segundo lugar, você não pode separar orações que são complementares, que você sente que elas têm intimidade. Então, essa intimidade geralmente é estabelecida por uma explicação, por uma oposição, por uma conclusão. Eu sugiro que você assista o vídeo Orações e Classificações. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Esse vídeo vai te fazer perceber como que as orações podem se relacionar. Então, quando você entende como elas se relacionam, você não põe ponto entre orações que não podem ser separadas, certo? Bom, maravilha. Isso vai ficar um pouco mais fácil por meio dos exemplos que eu vou apresentar agora. Então, veja o primeiro caso. Suponha que você diga: as pessoas foram impedidas de participar do evento. Então, veja que as pessoas cumprem o papel de sujeito, foram impedidas de locução verbal e de participar do evento funcionou como complemento dessa locução. E repare que há um verbo dentro desse complemento e mesmo assim eu não poderia separar esses trechos.
É como se eu estivesse fazendo uma quebra, interrompendo o raciocínio do meu leitor. Essas partes se complementam. Ok, esse período poderia ficar assim, então se eu quisesse dizer apenas essa informação, eu poderia colocar o meu período dessa forma. Bom, imagine que você queira ser um pouco mais completo, então você queira dar uma justificativa para o que você afirmou. Essa justificativa deverá estar em um mesmo período, né, dessa afirmação que você colocou primeiro. Então, olha só, as pessoas foram impedidas de participar do evento porque o local do show estava inseguro. Então, esse porquê o local do show estava inseguro te traz o quê? Uma justificativa. Não faz sentido eu encaixar um ponto final antes de porquê. Percebe então porque essa sentença deve estar toda em um só período, em um só bloco? Vamos ver outro exemplo. Imagine que você queira acrescentar mais informações ainda a esse trecho que você já escreveu. Você diz: as pessoas as pessoas foram impedidas de participar do evento porque o local do show estava inseguro, o que gerou insatisfação por parte do público e preocupação por parte dos organizadores. Beleza, então esse o que gerou ele não pode ser separado do que você anunciou antes, porque isolado esse o que não diz muito. Percebe? Se você quiser separar essa informação, não é ideal que você comece com o que. Seria importante começar por essa situação ou isso. A pessoa fará a retomada, ela entenderá a partir do último período que situação não foi essa, né, a qual o período seguinte está se referindo. Mas em períodos diferentes seria adequado então que eu começasse com um demonstrativo ou ainda com uma palavra sinônima ou um hiperônimo ou um hipônimo, alguma coisa que possa se referir a algo dito anteriormente. Pessoal, para quem não se lembra o que significa hipônimo e hiperônimo, é o seguinte, você tem grandes categorias e dentro dessas categorias você tem elementos. Então vamos supor, dentro da categoria frutas pode ser um hiperônimo, né? Você tem hipônimos, então você teria, por exemplo, banana, melancia, maçã, mamão e assim por diante. Então o hiperônimo é a categoria maior, a grande categoria, e os hipônimos seriam os elementos dentro dessa categoria. Você pode utilizar esse recurso para evitar repetição de palavras, então você utiliza para se referir a um termo já mencionado e dessa forma evitar que o termo seja cansativo, né, seja repetitivo. Entendido? Bom, vamos ver mais um exemplo. A situação era absurda, visto que prejudicava muitas pessoas. Então, a situação era absurda, é justificada por visto que prejudicava muitas pessoas. Então, essas duas orações estão intimamente relacionadas. Eu não posso fazer uma separação. Veja como é importante ver essa ligação e não fazer quebras. Isso facilita a interpretação pelo leitor. E um último exemplo para que você entenda quando não quebrar a oração. Seja acessando as redes sociais, seja acessando páginas de informação, as pessoas se mantêm absorvidas na internet por muito tempo. Então veja que você não ficaria tão bom se você separasse, seja acessando as redes sociais, seja acessando a páginas de informação do restante do período. É importante que todas essas informações fiquem juntas, porque elas representam uma sequência. É uma questão de lógica. Pense sempre, você tem de manter orações completas e você tem de manter orações próximas, orações que se completam, orações que se relacionam. Bom, vou te dar agora exemplos de períodos muito extensos para que você perceba o efeito inverso, quando segmentar mais. Então, dependendo da quantidade de informações que você pode distribuir, é recomendável que você encaixe essas informações em períodos diferentes, porque isso facilita a leitura. É muito cansativo ter um período muito extenso
para ler, e quando você tem como dar a informação aos poucos, o leitor recebe isso com mais tranquilidade. Então eu vou ler aqui um período bem extenso e a gente vai pensar em formas de fazer a segmentação. Então olha só, o pagamento de impostos gera descontentamento na população em razão dos valores estabelecidos. Os cidadãos normalmente protestam, inclusive muitos deixam de fazer o pagamento. O resultado é que a inadimplência gera multas e outros problemas. Então, o seu leitor poderia compreender esse período? Ele poderia, mas há possibilidade de fazer divisões aqui, há possibilidades sem que isso se torne prejudicial ao seu texto. Então, veja que essa nova versão, o pagamento de impostos gera descontentamento na população em razão dos valores estabelecidos. Então, veja que aqui eu lancei uma ideia. Então, o pagamento gera descontentamento e expliquei por que gera o descontentamento, em razão dos valores cobrados, né? Em razão do valor estabelecido. Beleza, lancei essa ideia. Então, agora, como eu vou lançar uma ideia um pouco diferente, claro que essa nova ideia tem relação com o que eu disse antes, mas ela é um passo, né? Eu posso fazer um novo período. Então, olha só. Os cidadãos normalmente protestam, inclusive muitos deixam de fazer o pagamento. Então, qual que é o resultado, né, de tudo isso que acontece? Os cidadãos deixam de fazer o pagamento e protestam. Por fim, eu vou lançar uma outra novidade, né, mais um acréscimo. E esse acréscimo não está tão relacionado ao anterior, porque não explica, porque não representa algo específico em relação ao que eu disse. Então, eu poderia pôr em um novo período. Então, o resultado é que a inadimplência gera multas e outros problemas. Então, agora eu estou falando do resultado. Percebe, então, como a lógica acontece? E às vezes ela pode ser um pouco subjetiva, porque cada pessoa tem um olhar. É possível que você encaixe alguma dessas informações em um mesmo período? É sim. Mas, se você puder organizar em períodos diferentes, em determinados casos, isso é muito bem-vindo, porque facilita a leitura. Bom, vou falar agora de outro trecho, outro exemplo. O fluxo intenso de pessoas na rua aumenta as possibilidades de contaminação. Então, é de se esperar que as autoridades realizem proibições. Ao mesmo tempo, a falta de circulação de pessoas prejudica o funcionamento do comércio e gera revolta nos comerciantes, que dependem dos ganhos para prosseguir. Essa situação tende a desequilibrar a vida das pessoas. Então, veja que aqui ficou tudo juntinho, mas de novo eu posso fazer algumas segmentações, porque algumas informações representam uma novidade. Elas não explicam diretamente outra, apesar de fazer acréscimo, ou ainda elas não indicam uma oposição, ou ainda elas não indicam uma alternância, ou ainda elas não indicam uma conclusão. Essas relações que eu acabei de mencionar, de novo, você consegue acessar no vídeo que eu estou indicando aqui na descrição. Eu realmente recomendo que você faça esse acesso. Então, olha só uma sugestão. O fluxo intenso de pessoas na rua aumenta a possibilidade de contaminação. Então, é de se esperar que as autoridades realizem proibições. Ponto. Então, aqui nós temos um causa e consequência. Então, por isso que a gente pode manter essas duas informações juntas. Mas depois eu coloco aqui uma novidade, sem que essa novidade seja diretamente complementar da outra. Então, olha só, ao mesmo tempo, a falta de circulação de pessoas prejudica o funcionamento do comércio e gera revolta nos comerciantes que dependem dos ganhos para prosseguir. Então, a lógica foi, eu mostrei um lado em um período e agora eu estou mostrando o outro lado em outro período. E, por fim, essa situação tende a desequilibrar a vida das pessoas. Então, agora eu estou colocando o resultado desses dois lados, porque tanto para um quanto para outro nós temos um desequilíbrio, uma situação complicada para ambos os lados. Então percebem como é uma questão de estabelecer organização e procurar uma lógica para fazer tudo acontecer.
criar períodos, o desafio é justamente esse. Você tem um assunto principal para colocar dentro daquele período e tudo que puder complementar aquele assunto, você mantém junto. Então, se é uma oposição, se é uma explicação, se é um acréscimo, se é um complemento, né? As orações substantivas, por exemplo, elas cumprem esse papel, então é por isso que elas não se separam das orações principais, né? É justamente esse raciocínio que a gente faz no momento de criar um período. Bom, pessoal, deixem aqui nos comentários se alguma dúvida restou em relação a este assunto. Estou aberta a sugestões. Muito obrigada por estar aqui. Curta, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Vejo você no próximo. Tchau, tchau!